8 horas de uma segunda-feira e até o momento, torcedor vascaíno, absolutamente nada com relação ao novo técnico do Vasco da Gama. Hoje, completam exatamente 18 dias da demissão do técnico Maurício Barbieri. 3 partidas, 2 derrotas. Uma para a equipe do Botafogo e outra, neste último sábado, para a equipe do Cruzeiro. Apenas uma vitória contra o Cuiabá e um gol de pênalti marcado pelo Jair. Esse é o trabalho do Vasco da Gama. Esse é o trabalho do departamento de futebol comandado pelo senhor Paulo Brax. Esse é o trabalho da SAF, comandada pelo senhor Luiz Melo. E com todo o respeito do mundo a vocês, eu vou insistir sempre nos meus vídeos em falar isso. Vocês são ruins, não há convicção, não há ânimo, não há ambição da parte de vocês com relação a Vasco. A ruindade, a incompetência, a falta de um trabalho decente à frente do nosso Cruz Maltino. Desculpe falar isso, porém vocês são ruins naquilo que fazem. Mas, torcedor, a gente tem informações para trazer aqui a vocês, e é claro, nesta noite de segunda-feira. Vamos atualizar a vocês sobre a situação do técnico Gustavo Alfaro, técnico hoje de 60 anos, argentino, que está livre no mercado após uma passagem boa na seleção do Equador nos últimos 3 anos. Reunião que aconteceu nessa tarde de hoje faz com que, é claro, o torcedor vascaíno se sinta animado com relação a uma chegada do treinador. Vamos falar sobre isso, falaremos também sobre Lucas Prato, atacante também argentino que pode vestir a camisa do Gigante da Colina. Temos informações importantes sobre a situação desse atacante, camisa 9, nato, de 35 anos de idade, e falaremos também sobre muitas outras novidades, Luco Orediano, falaremos aqui também sobre Bruno Guimarães. O que não falta é informação a vocês neste Boa Noite Gigante, tranquilo? Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Rapidamente, é claro, se você está chegando, seja muito bem-vindo. E é claro, se você está aqui diariamente e ainda não é inscrito, eu venho aqui pedir a sua inscrição, torcedor, pois ela é super importante para o nosso crescimento. Se inscreva, você não tem a noção do quanto ela é importante. É só vir aqui embaixo, cara, apertar esse botãozinho inscrever-se para você ser um inscrito no nosso canal. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, deixe também o seu like, é claro, ative o seu sininho de notificação, o canal do Gigante conta com você. Mas vambora, rapaziada. Quero começar aqui esse Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre 777 Partners, pois é claro, a gente fica preocupado com relação à chegada do novo técnico, a gente fica preocupado com relação ao anúncio oficial do Medel, volante chileno de 35 anos, e exatamente por isso, membros da empresa norte-americana, representante da 777 Partners, desembarcarão aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Dentre um desses membros, quem desembarcará é o Nicolas Maia. Hoje ele é o chefe de operações do Grupo Esportivo. Ele vem aqui ao Brasil para acompanhar mais de perto todo esse processo que está acontecendo no futebol do Vasco da Gama nesse momento. Um processo, é claro, que diz sobre reforços, diz sobre a chegada do novo técnico, diz sobre o momento ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, exatamente por esse motivo, uma viagem que é inclusive de rotina, o Nicolas vai participar dessa avaliação do atual momento do Cruz Maltino. A minha grande pergunta é, o que você irá ajudar? A gente não quer presença de representante da empresa norte-americana. A gente não quer que venham 3, 4, 5 membros para ficar falando com o Paulo Brax. Falar por falar, vocês conseguem lá dos Estados Unidos ligar aí através de um vídeo e conversar com o Paulo Brax cara a cara, mesmo com a distância que acontece. A gente quer dinheiro, a gente quer reforços, a gente quer a liberação em orçamento, o adiantamento. Não vai cair 120 milhões em setembro? Porque não adianta para agora, no mês de julho, para ser utilizado nessa janela de transferências. Então o torcedor está cansado de conversa, o torcedor está cansado de balela, de falação. A gente quer ver atitude. Então não adianta nada, senhor Lucas Maia, você desembarcar aqui no Rio de Janeiro amanhã de manhã para não resolver, para não trazer resolução. E a resolução hoje pro Vasco da Gama é dinheiro, porque sem dinheiro a gente não consegue contratar um treinador, sem dinheiro a gente não consegue contratar um camisa 10, sem dinheiro a gente não sai dessa situação. Então a gente precisa de menos
falácia. A gente precisa de menos conversa. A gente precisa mesmo de atitude da parte de vocês também, 777 Partners. Então, vamos ficar de olho, amanhã desembarcam aí esses representantes da empresa norte-americana. E a expectativa é, claro, que com essa chegada, principalmente do Nicolas Maia, que hoje é a cara esportiva do grupo norte-americano, o Vasco venha conseguir andar ainda mais com relação à situação do novo técnico. É de fato, o nome hoje na mesa do Vasco da Gama, Gustavo Alfaro. Hoje, técnico de 60 anos de idade, argentino, um técnico com passagens por seleção do Equador. A gente vem falando isso com vocês nos últimos vídeos. Nessa última Copa do Mundo, Gustavo Alfaro esteve presente comandando a seleção equatoriana. Ele chegou aí, né, no ano de 2020 e esteve presente nos anos de 2020, 2021, 2022, à frente da seleção do Equador. Fez um bom trabalho à frente dessa seleção. A seleção equatoriana, que não é uma seleção de primeira e nem sequer de segunda prateleira aí do futebol sul-americano e do futebol mundial de um modo geral com relação a ranking de seleções, mas ele conseguiu desempenhar um bom trabalho. Voltou novamente a uma Copa do Mundo depois de um determinado momento à frente aí da seleção equatoriana, né? O Equador não vinha participando de uma Copa do Mundo há bastante tempo e o Gustavo Alfaro conseguiu trazer novamente o Equador para essa situação. Fez um bom trabalho também no Boca Juniors, chegando às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores do ano de 2019. Então é um treinador de renome. E qual é a situação hoje? Vamos adiantar aqui a vocês. Houve uma reunião ontem, domingo, uma reunião entre o Vasco da Gama e os representante do Gustavo Alfaro, já falar representante da empresa norte-americana. Houve essa reunião, uma reunião positiva, segundo informações que nós temos em mãos para trazer aqui a vocês. Inclusive adianto que além de serem os representantes do Gustavo Alfaro, esses profissionais representam também a carreira do Rodrigo Salazar, meio-campo, uruguaio, de 23 anos, camisa 10 do Thiago 04, que negocia com o Vasco da Gama e queremos falar já sobre isso. Então é um ponto importante, porque o Vasco pode matar dois coelhos numa cajadada só. De fato, o Vasco pode fechar com um técnico e com um camisa 10, isso é uma realidade, mas vamos falar já sobre isso, pois houve essa reunião ontem, como a gente estava conversando, e hoje também aconteceu mais uma reunião agora na hora do almoço. Ainda não temos informação, mas a expectativa é que ao longo desse dia tenhamos novas notícias sobre a situação do novo técnico do Vasco da Gama. Então eu já adianto, fiquem ligados no Acorda Vascão de amanhã, que com certeza teremos notícias mais concretas. Hoje o que temos a passar já houve duas reuniões, o Vasco colocou um contrato em mãos do Gustavo Alfaro até o final desse ano, com um aumento financeiro em caso de uma permanência à Série A do Campeonato Brasileiro e a rescisão contratual. A proposta financeira foi considerada boa, a 777 teve que abrir os cofres, ou seja, teve que estourar o limite de orçamento para conseguir colocar à mesa do Gustavo Alfaro uma proposta. As promessas dadas ao técnico é de um elenco maior, contratações agora, autonomia na escolha dos reforços e participação ativa do Vasco no mercado nessa janela. São os pontos colocados à mesa do técnico para que haja esse desfecho. Um projeto de 18 meses e essa segurança aí com relação a 2024. O elenco já foi analisado, o próprio técnico argentino pediu um tempo para analisar o elenco, já analisou o elenco, identificou jogadores bons, porém imaturos e a necessidade de peças experientes nesse atual elenco do Vasco. Enxergou exatamente isso, que não há uma cobertura maior de atletas com bagagem dentro desse atual elenco do Vasco. Então a expectativa é que as conversas avancem ainda mais e que de fato ele venha a ser o novo técnico do Vasco. Porém até o momento não temos uma resposta em definitivo, mas volto a repetir, há a grande expectativa que o Gustavo Alfaro venha a ser o novo técnico do Gigante da Colina. Você gosta desse nome, torcedor? Coloque aí a sua opinião aqui nos comentários. E como a gente trouxe também, podemos matar dois coelhos numa cajadada só. Por quê? Pois os mesmos representantes do Gustavo Alfaro são também representantes do Rodrigo Salazar. Eles estão ajudando a intermediar a vinda dele da Alemanha ao futebol brasileiro. E quais são as informações que temos? O Vasco já formalizou uma proposta, 16 milhões de reais, melhor dizendo, 15 milhões e 800 mil reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Thiago 04 já tem essa proposta, porém outros clubes também estão de olho na contratação do meia uruguai de 23 anos. Braga de Portugal formalizou uma proposta, clubes da Turquia formalizaram uma proposta e nesse momento temos informação que o Santos, do Paulista, também se interessou pelo meia Rodrigo Salazar. O clube da Baixada Santista oferece uma entrada e a maior parte do valor em parcelas para comprar aí em definitivo o camisa 10
uruguaio. Uma alternativa também do Santos na negociação pelo Rodrigo seria envolver alguns atletas. O Santos tem uma base muito forte, o mercado internacional sabe disso, e o Santos tem esse objetivo de envolver alguns jogadores da sua base para a contratação do Rodrigo Salazar. Isso dá confiança ao clube paulista nas negociações pelo meia uruguaio. Mas volto a repetir, o Vasco já tem a proposta, já formalizou a proposta, o clube alemão tem em mãos a proposta pelo Rodrigo Salazar, e esse contato, esse relacionamento forte hoje que o Vasco tem com os empresários, com os representantes da carreira do Rodrigo Salazar, até o que evidencia ainda mais isso é também a conversa pelo técnico argentino de 60 anos que a gente acabou de falar com vocês, é um fator que pode influenciar positivamente nas negociações também pelo meio-campo uruguaio. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Te empolga, torcedor Gustavo Alfaro? Te empolga, torcedor Rodrigo Salazar? Vamos esperar para ver o que irá acontecer com toda certeza nessas próximas horas, nesses próximos dias. Teremos informações mais concretas a trazer a vocês sobre a situação desses nomes. E torcedor, como a gente falou também, a expectativa é que nomes de mais bagagem cheguem. E o que acontece nesse momento? Lucas Prato. Se temos bagagem, temos Lucas Prato. Um atleta de 35 anos de idade, um jogador de muita qualidade na sua carreira, que hoje não vive um bom momento exatamente pela idade já avançada. Um atleta que pertencia, melhor dizendo, ao Vélez Sarsfield, rescindiu seu contrato nessa última sexta-feira e tem o interesse do Vasco da Gama. Nessa tarde de hoje, em uma conversa à imprensa argentina, ele disse o seguinte sobre uma volta ao futebol brasileiro. Abre aspas. Sempre tive o desejo de voltar ao Brasil. Sei que o Vasco entrou em contato com meus representantes, mas não sei se houve oferta. Mas sempre vejo com bons olhos voltar à Liga Brasileira. Ou seja, torcedor, de fato a informação que nós temos, que o próprio Prato confirmou, é que o Vasco entrou em contato com os representantes do atleta, o Vasco se interessou pela contratação do jogador e a expectativa é que nesses próximos dias as negociações avancem. Um clube que estava também a fim do Lucas Prato era o São Lourenço, também da Argentina, mas nesses últimos dias São Lourenço e o jogador não chegaram a acordo e o caminho estará ainda mais aberto para o Gigante da Colina. É um nome que não anima muito, torcedor vascaíno, parte não quer, parte quer. Experiência, bagagem, sobra no Prato. Não sei se é uma solução para o sistema ofensivo, ou aliás, tenho a certeza que não é uma solução para o sistema defensivo, mas é um projeto que o Vasco hoje está caindo em cima pela contratação do jogador e tudo indica que ele será aí o substituto imediato do Pedro Raul. Você gosta do Lucas Prato? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, rápido aqui 3 notícias. Primeiro, Orelhano, o que você preferir dizer. Provável que o Vasco não libere o Orediano para o Boca Juniors por empréstimo. O Vasco fez esse investimento no início da temporada, o atleta mais caro da história do Vasco da Gama, então a expectativa nesse momento, devido, é claro, ao alto investimento feito, é que o Orediano fique no Gigante da Colina. Se for para sair, venda. Empréstimo não irá acontecer. Até também pela chegada do Gustavo Alfaro, técnico também argentino igual ao Orediano, que pode dar na adaptação do meia ao futebol brasileiro. Outra informação, Eric Pimentel, zagueiro do Vasco, foi anunciado oficialmente pelo Porto B. O jogador agora pertence ao Porto B. Nessa tarde de hoje, o atleta livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Gigante da Colina, faz parte do clube europeu. E para finalizar o vídeo, falar sobre Bruno Guimarães, um dos maiores jogadores aí nesse momento do nosso futebol brasileiro, que representa na Premier League vestindo a camisa do Newcastle, falou ao Charla Podcast, se assumiu ser um torcedor do Vasco. Então, é um momento ruim, é um momento complicado do nosso Gigante da Colina, mas é claro, quando se fala de Vasco e coisas como essa, impossível não nos animarmos. Dê uma olhada aí nas palavras do volante meio-campo brasileiro, Bruno Guimarães. É meu time de infância, né, mano? Meu time de infância, vascaíno, né? Não tinha como não ser, eu nasci em São Cristóvão, pô. Então, mano, São Cristóvão tu nasce Vasco ou tu não nasce. Cara, pra galera, bairro colonial. Não tem como, é tudo ali em São Januário, tudo perto, meus amigos, tudo. Pô, mano, eu tô trabalhando há 10 anos em São Cristóvão, mano. E lá tu sabe como é que é. Pô, jogo em 200 metros, ninguém vai ficando à esquerda. Ali que nasce ali, então... Meu time de infância é sempre o Vasco, mas, pô, eu ganhei um carinho com o Atlético. Então, como vocês viram aí, rapaziada, Bruno Guimarães é muito Vasco, então é claro, a gente fica chateado com esses momentos, mas vemos que essa vascainidade sobra no nosso Gigante da Colina. E é tão triste a situação que atletas como Bruno Guimarães, Felipe Coutinho, Alan, já que são férias aí do futebol europeu, poderiam estar todo mundo em São Januário nesse momento de férias. Mas São Januário está fechado e nem o marketing do Vasco pode usar imagens gigantes como essas no meio do futebol para conseguir enganjar a marca. É tão complicado o momento do Vasco que nem isso o nosso Gigante da Colina está conseguindo. A gente fica por aqui.
esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda agitada, uma segunda, é claro, de expectativas. Ainda também não aconteceu o anúncio do Medel. A gente espera que isso venha acontecer nas próximas horas. Então fiquem ligados, porque ainda temos muitas informações. E amanhã, às 7 horas, estaremos trazendo todas elas a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos, saudações vascaínas.